Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimenta-os Miguel, da equipe do programa. E hoje conosco aqui, querida amiga Teca. Bom dia, Teca. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Mais um dia aqui de estudo, de aprendizado, que nós possamos aproveitar bem essa manhã. Verdade. E a gente já começa antes do programa, né, Teca? Conversando com o nosso querido Cacá, que filosofia não falta ali de vida, experiência. Cacá, muito bom conversar com você, muito bom ter te conhecido esses 20 e tantos anos, né, Teca? Sim. Uma pessoa assim, pra cima, com fé em Deus, que é o objetivo do nosso programa aqui, é fazer com que cada um desenvolva, né, Teca, no seu coração, na sua mente, essa convicção de que Deus é Pai, acompanha todos nós, né, e nós estamos aqui para aprender, para progredir, não para sofrer, né? Com certeza, Miguel. Nossa, eu falo assim, eu conheço o Cacá há menos tempo que você, né, do que outras equipes aqui do programa, mas a gente já consegue, assim, ver um grande cara, uma pessoa, assim, que tem muito conhecimento. E ele está emocionado ali, isso é bom. Pessoal, mais um dia de estudo, como a Teca disse, né, e sempre começando com o programa Momento Espírita, né? São 5 minutinhos, 6, 7 muitas vezes, de muita reflexão, de muita meditação. Esse material que já há mais de 30 anos a Federação Espírita do Paraná prepara através de uma equipe de valorosos colaboradores, né, nos temas, nos textos, né, olhando sempre o conteúdo em Kardec e também em outros autores, né, Chico, que apresentam para nós o Evangelho de Jesus da maneira mais fácil de ser entendida. Esse é o objetivo. E hoje nós temos como tema Na Barca do Coração. Vamos ouvir a mensagem e já regressamos. Quando as nuvens negras dos pensamentos tormentosos cobrirem com escuro véu o horizonte de tuas esperanças, e a barca de teu coração agitar-se desgovernada sobre as ondas, quando as obrigações diárias, as dificuldades e os problemas, as surpresas, nem sempre agradáveis, levarem-te a dizer: que dia? Lembra-te. Caía a tarde e a multidão ainda estava reunida na praia. Desde que o sol surgira, Jesus atendera às incontáveis súplicas daqueles que o buscavam. Mãos e lágrimas roçavam-lhe o rosto e a túnica, antes tão limpa e alva, estava agora toda manchada de lamentos. Finalmente, chegara às margens do lago, vencendo a dor e as tristezas dos sofredores. Aqueles que o viram deixando atrás de si um rastro confortador de estrelas perguntavam-se: quem será este homem a quem as dores obedecem? O céu acendia as cores da noite quando a barca de Pedro recolheu preciosa carga. Jamais Jesus mostrara na face sinais tão evidentes de cansaço. Acomodado sobre uma almofada de couro, sua majestosa cabeça pendeu sobre o peito, como um girassol real, despedindo-se ao poente. Seus lábios deixaram escapar um longo suspiro antes de adormecer. Seus amigos pescadores não ousaram perturbar-lhe o merecido sono, manejando remos com cuidado, auxiliados pelos sussurros de doce brisa. O lago de Genezaré assemelhava-se a gigantesco espelho de prata ao luar, tranquilo e sereno, como um mestre adormecido. Faltava pouco para completar a travessia, quando tudo transformou-se. O tempo irou-se sem aviso. Adensadas,
as nuvens de gaze leve tornaram-se tenebrosa tempestade, e o lago esqueceu a calmaria, encrespando-se, açoitado pelo vento. Para a barca, vencer a tormenta era como lutar contra vigoroso e invencível titã. Pedro usou toda a sua força e sabedoria nos remos, gritando ordens que se perdiam entre as gargalhadas dos trovões e dos relâmpagos. Os discípulos, assustados, correram a acordar Jesus, que ainda dormia. "Mestre", exclamaram em coro desesperado, "perecemos." Jesus, assim desperto, levantou-se prontamente, equilibrando o corpo cansado, muito ereto, apesar da barca que por pouco não naufragava. Sua majestosa silhueta parecia estar envolta em misteriosa luz, quando ergueu os braços ordenando à tempestade: "Calai-vos." E voltando-se para os amigos: "Acalmai-vos. Homens, onde está a vossa fé?" Os ventos emudeceram e o lago baixou suas ondas, aplacado por misterioso imperativo. Os discípulos olhavam-se num misto de surpresa e alívio. Envergonhados, voltaram-se para os remos. No compasso ritmado avançava a barca, ao compasso do coração daqueles homens que se perguntavam: "Quem será este homem a quem os ventos obedecem?" Quando as nuvens negras dos pensamentos tormentosos cobrirem com escuro véu o horizonte de tuas esperanças, e a barca de teu coração agitar-se desgovernada sobre as ondas, quando as obrigações diárias, as dificuldades e os problemas, as surpresas, nem sempre agradáveis, levarem-te a dizer: "Que dia, lembra-te." Acorda a mensagem do Cristo adormecida em ti e acalma-te. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura do programa de hoje, né? Eu, ouvindo a mensagem, me veio a ideia que muitas vezes as pessoas que não conhecem a doutrina espírita ou o espiritismo, ou doutrina dos espíritos, né, são os três nomes que a gente usa para caracterizar essa filosofia espiritualista desenvolvida no final do século XIX, a partir de 1857, por Allan Kardec. E muitos, assim, ignorantes de todo o ensinamento que tem na doutrina espírita, perguntam se ela é cristã, ou se ela tem Jesus, ou é uma coisa do demônio ou do diabo, né? Até que não sei se você já ouviu isso, né? E eu, muitas vezes, para não, né, compridar a conversa, falo: olha, o Espiritismo tem Jesus, na figura do Cristo, né, o modelo e guia, não só da doutrina espírita, ele que foi o coordenador espiritual de todo o que foi passado para Allan Kardec, né, mas também para todas as pessoas que não precisam ser espírita para ter acesso a essa informação, né? Então, particularmente para os espíritas, Jesus é modelo e guia, né? E a gente sempre repete isso aqui no programa, porque é a forma mais simples da gente entender o que o espiritismo é na sua essência, né? Tem objeto de estudo os espíritos e as relações do mundo espiritual com o mundo corporal, mas no fundo busca a felicidade de cada um, de modo que, entendendo o papel do Cristo, né, tanto quando ele esteve aqui encarnado, quanto depois, né, à frente do trabalho de apresentação do Espiritismo, as palavras modelo e guia não são casuais, né?
Então, o modelo é para ser copiado e guia para ser seguido. Então, se nós procurarmos, né, Teca, imitar Jesus, né, copiar o que ele fez, né, e que está escrito em vários livros, né, não só nos livros cristãos, mas outros também, tem muitos dos seus ensinamentos, né, e procurar segui-lo, né, e já vai ser um bom começo para a transformação moral, que é o objetivo maior de cada um de nós aqui na Terra, né, Teca? Eu acho assim a lição de hoje bastante pertinente, porque a situação que nós vivemos hoje em dia, né, uma situação às vezes até meio que de insegurança, né, as pessoas se sentem às vezes inseguras, né, diante dos problemas todos que aconteceram e muitas conversas, né, as redes sociais aí bombando em notícias, né, principalmente em questão de governo, né, da política. E a gente vê assim que Jesus nessa mensagem, né, é uma mensagem assim tão atual, né, porque ele disse assim: calma, acalmai-vos. A gente sabe que Jesus está no leme de tudo isso aqui, né, ele é o governador, né, daqui do nosso planeta, e ele não vai deixar isso tudo assim afundar, como diz o outro, né? Então nós temos que ter essa confiança em qualquer situação, não só essa, mas em todas as situações em que nós nos acharmos ou nos encontrarmos. Vamos ter calma, serenidade, Jesus está aí, né? É aquela coisa, né, que eu sempre falo aqui, já contei até uma vez aqui, minha prima sempre dizia assim, quando às vezes eu passava com estava assim, às vezes algum problema, eu conversava com ela falava assim: Tê, coloca no colo de Jesus, né? Coloca no colo de Jesus, ele vai saber como resolver, como conduzir essa situação. E às vezes eu ficava ansiosa, ela falava assim: pelo amor de Deus, né, você coloca no colo de Jesus, mas você tira de lá todo instante, deixa lá no colo de Jesus. Nós somos muito assim, né? Então vamos confiar, a mensagem de Jesus é exatamente essa, vamos confiar, ele está aqui, ele está nos acompanhando, ele está conosco o tempo todo, nos intuindo, nos auxiliando, e a gente tem que ter fé, né, Miguel? Interessante, Teca, que essa expressão também me chamou a atenção no texto do Momento Espírita, né? Que em determinado momento ele fala: calai-vos da tempestade, Sim. né, daquele momento de dificuldade que estava tendo, e nós vamos ver que esse calai-vos tem relação com o texto que o José Antônio vai nos apresentar hoje no final do programa, né? Não percam, fiquem aí, porque vai ter ponte com essa ligação do Momento Espírita, né? E essa de acalmai-vos, né? Claro, porque nós não teremos as dificuldades ou os aprendizados maiores do que a gente possa suportar. Sim. Né? E isso que a Teca diz de colocar no colo de Jesus, na verdade, nós é que temos que nos jogar para Jesus, no colo dele, né? Aquela mensagem das pegadas na areia. Ah, sim. É fantástica. Por quê? Porque vai ter momentos que a gente não vai suportar, né? Vai achar que não tem conserto, não tem remédio, não tem solução, e aí o que a gente faz? Entregamos para Deus. O que é entregar para Deus? Colocar no colo do Cristo, né? E pedir: Senhor, me ajuda, porque, né? E esse pedido de ajuda, pessoal, para Jesus, para Deus, é claro, nós estamos pedindo para o nosso anjo protetor, que é o Espírito que está ali próximo a gente, né? Que vai nos ajudar sempre que a gente pedir, que a gente tiver essa predisposição, essa acessibilidade, né? A gente fala muito isso hoje, né? De acessibilidade. Vamos dar acesso ao nosso espírito protetor, que é um bom espírito, para que ele possa nos intuir. Ele não vai fazer o trabalho que a gente tem que fazer, né? Ele vai dar a dica, vai dar a força, vai dar, né, o apoio necessário para que a gente possa resolver, né, Teca? Essa é a recomendação, né? Sim, né? E a gente pensa sempre assim: Deus é misericordioso, como desde o primeiro instante, né? Já quando nós estávamos planejando a nossa vinda, né, à Terra, ele já colocou do nosso lado um anjo, né, para que nos guie, para que nos oriente, para que nos auxilie, para que nos inspire, né? Então, por que nós vamos nos sentir desamparados? Não tem porquê, né, Miguel? É verdade. Tá aí, pessoal, então, né, breves comentários a respeito do Momento Espírita. Quem quiser novamente ouvir esse mesmo texto pode acessá-lo pela página da Federação Espírita do Paraná, através do www.feparaná.org.br,
momento.com.br, né? Ou também através do endereço eletrônico do momento.com. Coloca lá o título, né, que a gente viu hoje, Na Barca do Coração, e aí vai ter tanto o áudio quanto o texto escrito, que vale a pena. Muitas vezes eu sei de pessoas que usam o Momento Espírita para fazer o Evangelho no Lar, né? Então coloca essa mensagem de abertura, como nós temos aqui no programa, e aí depois do Evangelho faz um pequeno comentário, faz a prece, e aí isso fica caracterizado o Evangelho no Lar, né? Muitas vezes também nós recomendamos usar o próprio livro, né, Teca? Sim, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é toda a parte moral da doutrina condensada ali. É claro que a moral espírita, a moral cristã está em todas as obras, mas no Evangelho ela está concentrada, e é todo o desdobramento da terceira parte do Livro dos Espíritos, né, que trata das leis morais. Pode ser usado o livro, pode ser usado o Momento Espírita, pode ser usado um texto edificante, não importa. O importante é o momento de reunião ali em casa, 10, 15, no máximo 20 minutos, e aí está feito o trabalho, né? Muitas famílias o fazem diariamente, alguns uma vez por semana, outros quando é possível fazer, não importa, o importante é fazer, né, Teca? Sim, o importante é você estar sempre ligado, né, com o mais alto, né? Claro, e quanto mais esse contato com os bons espíritos, né, inclusive nossos espíritos familiares comparecem a essas reuniões, claro que sim, né, estarão conosco nesse momento assim íntimo da família, um momento de alegria, e são nessas ocasiões que a gente vê desabrochar, seja em adultos, seja em jovens, seja em criança, a tal da mediunidade, né, mediunidade que faz com que a gente tenha esse contato maior com o mundo espiritual. E sem contar também, né, Miguel, que o Evangelho no Lar, ele não beneficia somente a família, né, mas nos ensinam que você, quando faz o Evangelho no Lar, todo o quarteirão é beneficiado com aquelas orações. Toda a rua, né? Toda a rua, tudo ali é beneficiado. Então veja quão importante é, né, a gente fazer esse Evangelho. Sim, quem mora em prédio diz que todo prédio, né, você faz no seu local ali, no seu apartamento, é todo prédio que recebe esses fluidos benfazejos, né? Imagina, é que nós não enxergamos isso com os olhos da matéria, a gente, né? Às vezes não tem noção da dimensão que é tudo isso, né? Mas é muito bom. Bom, pessoal, nós estamos no segundo domingo do mês estudando o Livro dos Espíritos, né? Nunca é demais a gente recordar que essa foi a obra que deu início à doutrina, foi o primeiro livro que Kardec lança no dia 18 de abril de 1857 em Paris, e foi essa obra que deu origem a toda essa transformação espiritual, né? Agora com as orientações do mundo espiritual, onde a humanidade mais receptiva, mais evoluída para entender os ensinamentos de Jesus. Então, a partir dessa data, 18 de abril de 1857, em Paris, nós tivemos o lançamento dessa obra, que dá origem a todas as demais, né? Ao todo são 23 livros e opúsculos, brochuras, né, que Kardec produz nesse período de 1857 até 1869, quando ele vem a falecer, né? Então esse material todo está disponível na Teca, na Kardecpédia. Podia Sim. falar um pouquinho da Kardecpédia? É um aplicativo gratuito, né? Desde que você tenha a internet, você pode consultar na Kardecpédia todo o assunto que você quer referente à doutrina espírita, às obras básicas, às revistas espíritas e até outros livros. É só você colocar lá o temazinho que você quer estudar, e ele vai te dar assim uma série de livros que você pode pesquisar, né, Miguel? É verdade, é muito gostoso, pessoal, navegar pela Kardecpédia. Esses dias eu estava pesquisando ali, tem uma parte ali que o pessoal deixou para a história do Espiritismo e também para os precursores, né? Então vale a pena
a gente consultar isso, que a gente vê a grandiosidade que foi esse momento ali no final do século XIX para esse evento, né? É claro que ali foi o ponto principal, mas já veio uma leva de efeitos desde 1848 com os fenômenos de Hydesville, né, aqui nos Estados Unidos, que depois se alastraram pela Europa, enfim. Vale a pena a gente consultar ali na Kardecpédia essas informações. Mas nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, né? No capítulo 3º, que tem como título Da Volta do Espírito, Extinta a Vida Corporal à Vida Espiritual, ou seja, quando termina o trabalho aqui na matéria, ele volta para o plano espiritual, e nós estamos vendo a questão de número 156, que está no subtítulo Separação da Alma e do Corpo, né? Ela se inicia na questão 154, que nós já vimos no programa passado, e a 155, e hoje nós vamos para a 156, onde Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos superiores. Ele diz assim: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica, ou seja, a alma ou o espírito pode se desligar do corpo antes que o corpo pare de funcionar? Essa é a pergunta que ele faz. E a resposta, né, Teca, que os espíritos vão dar vai ser a seguinte: algumas vezes na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e, para isso, não necessita da alma. Olha que interessante, Miguel. Você que é da área da saúde, né? Você vê como é que é muitas vezes, né? A gente vê assim... às vezes eu falo assim, para você, hoje em dia, né, vamos dizer assim, para você constatar realmente uma morte, quando ela acontece lá no encéfalo, ali determina a morte toda mesmo, né? Mas muitas vezes o corpo está ali funcionando, mas numa máquina, porque o coração está batendo, aquilo lá está circulando. Mas lá no cerebral mesmo já foi, ele já não tem mais ideia. Então o espírito já não está mais ali. O que está ali é só o corpo mesmo. A gente vê assim, muitas vezes pessoas muito tempo acamada, e o médico diz assim, olha, ele já está em morte cerebral. Quer dizer, o espírito já não está mais ali naquele corpo. Ele está ali vivo, porque o coração está batendo através então da máquina. Mas vida mesmo, a alma já não está mais ali presente, né, Miguel? E tem um período, né, Teca, que ainda pode serem retirados os órgãos, sim, né? Porque não houve ainda morte do encéfalo, né? E o coração ainda está vivo, o sangue está circulando, então aquele órgão, ele pode ser retirado nesse momento, ele está vivo. Sim, e sempre destacando, né, o espiritismo não tem nada contra a doação de órgãos. Não. Pelo contrário, se a gente pode ajudar uma vida ou várias vidas, né, aqui na matéria, por que não, né? Sim. Porque aquele praticamente já não vai usar mais do corpo material, né? Uma vez até me perguntaram se a doutrina espírita era a favor de doação de órgãos e como ficaria o espírito então com essa doação do órgão, porque o órgão ele está na matéria, ele não está no espírito, né? Então o espírito não tem o coração, não tem a córnea, né? Ele não tem olho, ele não tem coração, ele não tem nada. Então não tem essa restrição, né? É um ato de caridade, eu acho, né? Você doar é um ato de amor, é um ato de caridade, né? Aquele corpo não vai servir para mais nada, então que seja útil a alguém. Para o espírito isso não vai influenciar em nada. Me chama a atenção também aqui na resposta que ele começa dizendo na agonia, né? Então pode ser que alguns de nós tenha já acompanhado, seja um familiar, seja um amigo, né? Essa fase da agonia. Eu lembro que de 2 momentos, né, que eu acompanhei esse final da vida física, não foi meu pai, em 1999, né, ele estava terminal de câncer e a gente estava com ele, né, em casa, ali ele, né,
dificuldade para respirar e tal, e ele foi assim, foi parando de respirar, não teve aquela agonia, por exemplo, como aconteceu no caso do querido Zé Antônio, que eu tive a oportunidade de estar com ele nesses momentos finais da vida física dele no hospital, ali no Hospital do Coração. A Nica estava junto também, eu lembro da Lívia junto com o pai, né? Mas ali foi caracterizado mais essa agonia, né? Onde o corpo ainda funciona, né, Teca? Mas a ideia que a gente tem ali, não sentir a presença do espírito, né? O olhar vago, né? O olhar fixo no horizonte, parece que o espírito já não estava mais ali. Mas é um processo, a gente tem que entender isso, né? Muitas vezes o espírito está desligado já do corpo, né? Imagina esses processos mais demorados de doença do corpo físico, nada mais é do que também um desligamento mais lento, né? Que os espíritos vão desligando, e de modo que chega nesses pontos terminais, né, como da agonia, e o espírito praticamente está ali acompanhando todo o processo, mas orientando, amparando as pessoas que estão sofrendo pela perda, né, física da pessoa, da presença dela física, né, do que qualquer outra coisa. Então, pensar que isso faz parte também do processo material do corpo. É o corpo que ainda está funcionando, mesmo que o espírito a ele não esteja ligado. Isso a gente não vai saber, né, Teca? Isso vai depender de cada um, né? Se vai continuar ligado ou não. A gente sempre destaca aqui nos estudos que a gente faz, uma coisa é falecer, outra coisa é desencarnar, né? O falecimento a gente entende como esgotamento dos órgãos, o corpo para de funcionar depois que não só tem a morte cerebral, mas todos os órgãos também param de funcionar. Agora, o desencarnar é você se desligar do corpo físico, né? Então, há espíritos, pela própria literatura espírita, a gente tem essa informação, que ainda eles permanecem ligados fluidicamente ao corpo material, pelo tempo que aí é de cada um, né? Aquela pessoa mais sensual, mais apegada a bens materiais, enfim, que teve uma vida mais desequilibrada, ela vai ter esse processo um pouco mais demorado de desligamento do corpo físico, né? Que faz parte também, né, Teca, da própria reeducação do espírito, né? Ele está aprendendo ali nesses momentos, né? O Miguel tem até uma história, eu não vou saber contar ela direito, não, porque eu já ouvi ela já faz um bom tempo. Mas tem um caso que aconteceu, né? E isso está, quando fala relatos de Chico, né? Mas conta-se que num acidente de carro, houve um acidente e o carro pegou fogo, na batida o carro incendiou. Os pais conseguiram sair, né, do carro, mas os 2 filhos ficaram, eles não conseguiram tirar. Então eles viram os 2 filhos serem queimados ali pelo fogo, né? E isso chocou bastante, né, a família e principalmente os pais que viram aquela cena. Então eles tiveram a oportunidade de ir até Chico e conversar com Chico, contar essa história, né, para ele. E Chico disse para eles assim: olha, antes do acidente acontecer, Bezerra de Menezes e não me lembro qual era o outro espírito já estavam ali e retiraram o espírito dessas crianças, então eles não sofreram nada. Isso para a mãe, gente, é um conforto sem tamanho, né? Porque o que mais chocava era o sofrimento da criança naquele momento. Mas então era bem nesse caso aqui, olha, então o espírito foi retirado antes, então ele continuou ali, mas o espírito já não estava mais. E eles sabem, né, a necessidade de cada um, né? É claro que imagina, né, se esses pais soubessem o contrário, que houve sofrimento, a vida ia ser pior, ia ser mais dolorosa, né? Então, claro, né, sempre pensar que em tudo, pessoal, independente da pessoa, se fez coisa errada, se vai estar a misericórdia divina, porque ela é para todos. Ela é para todos, principalmente para aqueles que erram mais, né? A gente dá o exemplo dos nossos filhos, né? Para quem que a gente dá mais atenção? Para aquele que tem mais dificuldade, aquele que precisa mais estar perto da gente, aquele que anda sozinho, já se vira sozinho, a gente deixa ele até mais à vontade, né, Teca? Agora, aquele que depende
depende de um apoio, de uma orientação, né? A gente traz ele para mais perto, e assim é com a providência divina, os bons espíritos, eles vão estar sim amparando a todos, porque o que é aquela pessoa que hoje faz o mal, né? Vamos aproveitar esse momento aqui da discussão. É uma pessoa que não viu ainda a luz, não encontrou o caminho do bem, então ela está com essa proposta porque ela não conhece outra, porque a hora que ela conhecer a outra proposta, pronto, ela vai mudar. Ela modifica. Ela modifica, né, Teca? Porque não tem como. A lei do amor, ela é universal e ela arrasta as pessoas, que vai fazer com que ela entenda que ela estava equivocada, que ela estava no mau caminho, que ela estava com mau procedimento, né? Por isso que Jesus e os bons espíritos diz que o melhor ensinamento que a gente pode passar para todos, né, é o exemplo que a gente dá pelas nossas atitudes. Não é na fala, é do modo que a gente vive no dia a dia, né, Teca? O exemplo, né? Nós somos espelhos, né, Miguel, para tantas pessoas, né? Então a gente tem que nos policiar também, né? Porque as nossas atitudes principalmente, né? Na questão 157, ainda dentro desse tema da separação da alma do corpo, Kardec faz a seguinte pergunta: no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar, ou seja, o mundo dos espíritos, que é o mundo para onde a gente vai toda noite, pessoal. Quando o corpo dorme, a gente não lembra, porque se lembrar não quer voltar, né? Mas então é isso, ele pergunta se nesse momento da morte, a alma já antevê que ela está indo de volta para casa? Frequentemente, a alma sente se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Ela faz então todos os seus esforços para os romper inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro se desenrolar diante dela e alegra-se por antecipação da situação de espírito. Olha que interessante, né? Porque eu penso assim, essa pergunta não é uma pergunta aqui, é uma pergunta de muitos, né? Muitos têm essa curiosidade, né? Mas a gente consegue entrever, né? Como é que é o mundo lá onde a gente vai, então a gente vê assim que, nesse caso aqui, Kardec foi um porta-voz da humanidade, né? Trazendo tudo isso daqui para nós e resolvendo essas questões e dando essas respostas, auxiliando, né, os espíritos a trazerem essas respostas e nos orientar. Então, a gente vê que sim, né, que frequentemente o espírito, a pessoa, né, no momento do desencarne, ele já consegue vislumbrar, né? A gente tem muito exemplo disso, quem conviveu ou quem que já viveu uma situação assim de uma pessoa já em momento de desencarne, a gente vê muito assim, elas conversando com aquelas pessoas que já partiram, né? Com pai, com mãe, com avó, e eles já começam a ter essa ligação com o outro lado. Então é um momento bem interessante. É óbvio assim que não é para todos, né? Cada um, a gente não pode assim, generalizar uma fórmula para todos. Cada um é cada um, cada desencarnação é de uma forma, um é mais sofrido, outros não, mas geralmente eles já entrevê o mundo que eles vão entrar, né? É bem isso mesmo, né, Teca? Eu estava aqui lembrando da mamãe, que está morando comigo agora. A gente veio conversando no carro e ela está com 2 cuidadoras agora, 24 horas, né? Elas se revezam ali o tempo todo. E chega de manhã, eu acordo muito cedo para trabalhar, e elas falam: Senhor Miguel, a sua mãe conversou a noite inteira com os parentes, com os pais, com os irmãos dela que já morreram e tal, assim. Elas ficam ouvindo, né? Eu não questiono nada, porque elas são de outra crença, né? Eu respeito com todo carinho, né? Mas elas vêm narrar para mim o que ouviram, né? E aí chega de manhã, a mamãe desperta, tal, vai tomar café. A senhora lembra, dona Cidinha, que a senhora conversou com o seu irmão Miguel? Ele chama Miguel também. Não lembro. A senhora falou com a sua mãe, e aí dá o nome, ela não lembra de nada. Mas olha, é aquele papo. Mas eu tive presente no desencarne da minha avó. Era minha avó e era como uma mãe, né? Porque eu fui criada a maior parte do tempo com essa minha avó. E quando ela desencarnou assim nos meus braços. E eu me lembro que durante a noite, que foi uma noite de agonia, né? Que foi até a questão anterior, quando ele fala da agonia.
Então foi uma noite assim muito de agonia, e durante todo o tempo, durante a noite, minha avó chamava a mãe dela e falava e conversava e tudo, e logo depois ela já desencarnou. E a gente vê, gente, que o interessante de tudo isso é que a gente vê um semblante tranquilo. Lívido, suave, sim, né? Minha avó estava tranquila, Sim. por toda aquela agonia que ela tinha passado a noite, não conseguia respirar, aquela coisa toda. Mas no momento em que ela desencarna, assim, ela está um olhar, assim, um jeito tranquilo, uma feição assim suave. Então é aquela coisa que ele fala assim, olha, ele alegra-se por antecipação da situação e muitas vezes eles não querem nem voltar, porque é uma situação melhor do que a que ele está vivendo no momento. Imagina esse pessoal de idade, né, que já marido já foi, né, irmãos, pais, avós, então tá todo mundo lá do lado de lá, né, vamos assim dizer, e ela tá vendo todo esse pessoal e ela se identifica poucos com os daqui, apesar de ter filhos, netos, bisnetos, mas a ligação mais forte a gente sabe que é com pais, né, com irmãos, então é natural essa felicidade, né, que a pessoa acabe irradiando, né. Aqui ele diz assim, ó, a alma sente se desatarem os laços que a ligam o corpo. Então, quando eu estava estudando essa questão aqui, eu me lembrei, Miguel, no livro Obreiros da Vida Eterna, eles narram dois, assim, que chama atenção, dois desencarnes, que um é do Dimas, né, e o outro é da Adelaide. E a gente vê, assim, dois casos bastante interessante, porque o caso Dimas, na desencarnação dele, ele foi exatamente levado para o plano espiritual. Antes de desencarnar, ele foi levado para o plano espiritual, ele retorna, né, depois ele volta de novo, mas ele tinha uma dificuldade muito grande do desencarne, fazer esse desenlace todo, por conta da preocupação dos filhos, da esposa e aquela coisa. Então foi um desencarne bastante trabalhoso. E até que foi assim, um desencarne, assim, eles começaram bem lentamente, e ele descreve toda a forma de um desencarne, como se processa. É bastante interessante, mas o que a gente vê foi a dificuldade do desencarne dessa pessoa. E aí, em contrapartida, logo depois, ele traz o exemplo do desencarne da Adelaide, que ela prefere ficar sozinha e fazer o desencarne dela sozinha. O espírito, né, parece que era Jerônimo, se eu não me engano, ele vai no finalzinho lá só para terminar de desatar os laços ali, porque ela mesma sozinha ela fez a passagem dela, né, o desencarne dela. Então a gente vê assim que cada desencarne é diferente, esses desatarem os laços são diferentes, mas de uma forma assim quase que geral, eles já eles antecipam, eles veem com antecedência o novo, né, abrir-se, né, o novo mundo, né, o retorno à pátria espiritual, e eles ficam muito felizes com isso. É muito bem lembrado, Teca, essa referência da obra do Chico, André Luiz, né? Vale a pena, se não me engano, esse é o 4º livro da série de 16, começa em Nosso Lar, essa série de 16 livros, né? E termina e A Vida Continua. E eu lembro que esse livro, Obreiros da Vida Eterna, a Teca falou de 2 casos, mas na verdade são 5 casos que são relatados ali no livro. Vale a pena a gente ler essa obra, estudá-la com atenção, né? Eu sempre digo assim, ó, fora de Kardec, pessoal, não é que não tem que ler, não. Leia, mas leia com mais atenção. Né? Porque pode ser que tenha escapado alguma coisa ali. E vale a pena, essa obra eu gosto muito. Das 16 obras, é a que eu mais gosto, é a que mais me tocou também, né? Eu tenho um caso ali de moratória, né, que um neto, não sei se você lembra, ele pede pela avó, que ela está à frente de uma entidade, e na verdade essa moratória é dada a ela, né, mas por quê? Porque por merecimento dela, do neto, e o neto ia dar continuidade ao trabalho na instituição que ela dirigia. Muito legal, muito bacana esse livro, vocês vão gostar, né? A gente não está
antecipando assim nada, mas é muito bom, porque ele é todo um romance de um tema importantíssimo que a gente está vendo aqui, que é a separação da alma e do corpo, né? E eu recomendaria também para vocês que estão acompanhando a gente nesse estudo aqui, o primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, que é o passamento, né, Teca? Que ali está, em linhas gerais, o que acontece para todo mundo, né? O geral. Só que é o que a Teca falou. Cada desencarne, como cada encarnação também, ela tem a sua característica, ela é única, né? O desencarne de um não vai ser igual ao do de outro e assim por diante. Mas vale a pena a gente ter a noção geral. E essa segunda parte do livro Céu e Inferno, né, Teca, são os relatos dos espíritos que fizeram esse passamento, ou essa passagem, como a gente está estudando aqui, das mais variadas formas. Sejam aqueles que estavam numa condição de espíritos felizes, que é os primeiros que Kardec coloca ali nessa segunda parte, sejam espíritos endurecidos, sejam espíritos suicidas, né? Sejam toda a categoria, todo tipo de espírito em seu nível evolutivo que estava, né? E como que foi esse processo. Há um caso lá, né, Miguel, eu achei muito interessante. E eu acho assim, eu recomendo exatamente esse livro e essa parte que é muito interessante, que é quando ele é de um espírito que é muito apegado, é o apego à matéria, gente, isso é muito importante. A gente vai ter esse entendimento lá, vendo esses casos, a gente começa a entender por que às vezes, né, tanto se fala assim, não tenha tanto apego à matéria, se desapega, não fica preso a essas coisas, porque isso daí dificulta. E dificulta mesmo. Lá a gente vê um caso de um espírito que está numa casa lá, uns 200 anos, dentro de uma casa, porque ele não consegue se desapegar da casa. Sim. Então é muito importante essa obra aí, viu? E aí nós nos recordamos do próprio Cristo, né? Quando ele fala em algumas passagens lá, vai, vende tudo que é o seu e segue-me. Por quê? Porque a hora dele estava chegando, né? Se ele não fizesse isso, ele ia sofrer. Porque ia sofrer, vai ficar preso, né, às coisas da matéria. Olha só que loucura, né? Você está antevendo um mundo espiritual, né, um mundo feliz, um mundo de luz, e você não pode chegar nele. Por quê? Porque você está preso aqui ainda na matéria. Olha que agonia, que tristeza, assim, agonia no sentido de ver e não poder ir. E não poder ir, outra pessoa. É o caso de Lázaro lá também. Ele lá com os bons espíritos e o que era o poderoso aqui da terra, olhando, né? Olha, eu queria estar lá. Deixa eu ir lá avisar eles para não fazer o que eu fiz, para não sofrer o que eu estou sofrendo. Então, vem assim, alerta, pessoal, de todos os lados, né? Em várias obras, não só espíritas, mas tá aí toda a espiritualidade trabalhando em trazer para a gente, falando, olha, aqui está a receita de você ser feliz, aqui, lá, só seguir, né? Dá tempo de mais uma ainda, né, Teca? Vamos fazer a 158 do Livro dos Espíritos, a questão que diz assim, a pergunta que Kardec faz. A exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante. Pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? Kardec aqui está usando uma figura de linguagem, né, uma imagem, como Cristo fazia naquela época, né, perguntando para os espíritos se podia ser usado essa simbologia. É verdade. E a resposta dos espíritos assim, é bem curta, porque ele diz assim, ó, uma ideia restrita. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazem, né? A gente não pode pensar assim, é exatamente isso que acontece, né? Porque pode não ser. Mas a gente vê aqui a lei do progresso, né? Bem explícita aqui, assim também como a lei de liberdade, né? Acho que aqui nessa questão, pessoal, cada um faz a interpretação que julgar pertinente. Eu vejo, por exemplo, quando ele usa o exemplo aqui da lagarta, primeiro nessa fase difícil que é aqui na Terra, na matéria, né? A matéria nos prende, nos tolhe de liberdade, né? Quando a gente é espírito, não tem essas amarras que tem a matéria. Pode ser que nesse sentido, pode ser que ele queira mostrar, né? Olha, enquanto a gente está aqui com toda dificuldade, mas nós temos que trabalhar.
né? Mas tomar cuidado com essas imagens que muitas vezes podem nos suscitar alguma ideia equivocada também, né? Tá aí, pessoal, acho que nós vamos encerrando por aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, né? Não há pressa, a gente sempre diz isso, né? Em qualquer grupo de estudo, estudar Kardec ou estudar Espiritismo, né? Não se tem pressa, tem que ir, sim, frase por frase, palavra por palavra, para fixar realmente a mensagem e entender o que ela quer nos dizer. Nós vamos passar agora para a mensagem do Zé Antônio, através do programa Reflexão Espírita, né? Que o Zé preparou, né, com muito carinho, junto com a Cineia, junto com o Zé Carlos, com a Nica também sempre presente ali na sua casa, nesses anos que ele lutou contra um câncer, né? Ele não podia sair para fazer as palestras que ele tanto gostava, participar das reuniões mediúnicas, dos grupos de estudo, e foi uma forma que os amigos também encontraram de poder ter o Zé perto da gente, né? Seja no vídeo, no celular, né? Algumas casas espíritas passavam esses áudios também preparados pelo Zé Antônio de vários temas, né? O Zé que gostava muito de estudar e era muito detalhista nos vários temas que ele abordava. E hoje ele traz para nós, como a gente comentou no início do programa, um que está relacionado, né, com a abertura nossa do Momento Espírita. E o tema de hoje é para afastar os maus espíritos. Olá, amigos. Dando continuidade nos estudos que Allan Kardec nos apresenta como instruções preliminares, que nós chamamos aqui de instruções de Kardec, antes das coleções de preces que ele seleciona no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec costuma escolher uma passagem do Evangelho para poder analisar aquele tema em questão. O tema hoje ele chama de para afastar os maus espíritos. Então é evidente que nós aguardaríamos ou esperaríamos que Allan Kardec escolhesse uma passagem do Evangelho onde Jesus estivesse afastando uma entidade espiritual, como aquela do jovem possesso que os apóstolos têm dificuldade para afastar. Mas bem ao contrário disso, Allan Kardec escolhe uma passagem bastante diferente, que já começa por aí nos instruindo. Ele nos apresenta essa seguinte passagem: quando Jesus está conversando lá em Jerusalém com aquele povo, junto dos seus apóstolos, junto dos seus discípulos, mas também dos escribas, dos fariseus, e Jesus diz assim: infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, e estáis por dentro cheios de rapina e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que o exterior fique limpo também. Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados de branco. No exterior parecem belos aos olhos dos homens, mas que no interior estão cheios de toda espécie de podridão. Assim, exteriormente pareceis justo aos olhos dos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Se Allan Kardec vai nos apresentar uma instrução sobre como afastar os maus espíritos, por que ele foi escolher essa orientação do Cristo, falando da podridão da alma, das imperfeições, das impurezas da alma? Então nós vamos entender na sequência quando Allan Kardec começa as suas instruções dizendo assim: os maus espíritos apenas vão aos lugares onde podem satisfazer a sua perversidade. Então ele está falando dos maus espíritos e para onde eles são atraídos. Diz Allan Kardec: para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhe que se afastem. É preciso que o homem elimine em si o que os atrai. Aí a gente começa a compreender por que Allan Kardec escolheu aquela passagem do Evangelho onde ele vai falar das impurezas humanas, dos fariseus hipócritas, dos escribas, porque é na imperfeição da alma que nós vamos ter a ação dos maus espíritos. Diz Allan Kardec: os maus espíritos, eles perseguem as chagas da alma, como as moscas farejam
as chagas do corpo. E da mesma forma que limpais o corpo para evitar os vermes, deveis limpar também a alma das suas impurezas para evitar os maus espíritos. Então Allan Kardec está nos apresentando como orientação para afastar os maus espíritos, não chamar os bons espíritos, que é uma dos recursos através da prece, não toda aquela preparação do ambiente, não a busca de ambientes salutares, tudo que pode ajudar, mais a purificação da alma, a reforma interior, a limpeza do nosso próprio espírito. E vai concluir então Allan Kardec dizendo assim: as boas qualidades do coração nem sempre nos protegem das tentativas dos maus espíritos, mas vão nos dar a força para resistir às influências negativas dele. Então nós vivemos num mundo onde pululam os espíritos imperfeitos e eles são atraídos pelas imperfeições. Então, segundo Allan Kardec, para afastar os maus espíritos, nós vamos pedir o recurso dos espíritos superiores através da prece, mas antes de tudo, remover de nós a causa que não só atrai os maus espíritos, mas que os mantém junto de nós, criando cada vez mais dificuldade de nos libertarmos, porque quanto mais tempo nós permanecermos ao lado das entidades inferiores, mais dificuldades encontraremos de nos desfazermos das suas companhias. É importante, então, nessas orientações de Allan Kardec, observarmos que com a intuição dos espíritos daquela pleiade da verdade, ele foi intuído a nos levar ao raciocínio de que, para afastar os maus espíritos, é primeiro, antes de tudo, nos libertarmos das nossas más tendências. Guardemos, então, esses ensinamentos. Tá aí, pessoal, mais claro impossível, né, Teca? Nossa! Como que a gente deve fazer para não atrair as más influências, né? Quando a gente fala mau espírito, pessoal, é um irmão, vamos repetir aqui, né? Falamos de misericórdia no começo, né, Teca? É um irmão, é um filho de Deus, né? Que por sintonia está sendo atraída para a nossa convivência, né? Por isso, por alguma coisa que a gente ainda não tem bem trabalhada dentro da gente, né? Então, se eu ainda tenho egoísmo aqui dentro, eu vou atrair espíritos que se comprazem com essa imperfeição, com esse vício, né, Teca? É bem assim mesmo. Sim, né? É o que ele fala, é tirar de nós, né, deixar essas imperfeições não tomar conta, né, de nós, assim como... eu estava aqui, a hora que ele estava falando, eu estava pensando, né, Miguel, porque assim, hoje a gente fala tanto assim, nossa, como que a maldade está crescendo, quantos casos de violência, quanto não sei o quê, e as pessoas ficam assim, todo mundo alarmado, mas o que está se fazendo, né, para conter tudo isso? Porque se tudo isso acontece nesse ponto, eu acho que assim, eu penso, né, posso estar até enganada, mas eu acho assim, o erro, eu acredito que está na família, está lá na família começando o erro. São espíritos que já vêm com tendências, eles atrasem às vezes essas tendências e tudo, mas se cada um começar assim também a se modificar, a não ter essas atitudes às vezes assim tão violentas, também pode não despertar nesse espírito aquilo que eles já trazem de violência. Então, se a gente quer um mundo melhor, nós temos que começar a fazer as crianças, os nossos jovens também melhor, né? E aí sim nós vamos atrair somente bons espíritos. Eu vejo aquela lição lá daquele passarinho lá que vai lá e pega a gotinha de água no oceano e vai lá apagar uma fogueira. Quer dizer, ele fazendo a parte dele. Então nós também temos que fazer isso, nos modificando. Nós somos espelho, né? Então a gente, se você tem uma boa atitude, você sempre dá bons exemplos, outros também vão te seguir. E de repente o mundo não vai ser assim tão violento, com tanta
com tanta maldade. Eu penso, não sei, posso estar até enganado em tudo isso. E a gente não tem que se iludir. O Zé Antônio comenta na mensagem, né, dizendo da característica do nosso planeta, né, onde pululam espíritos inferiores, espíritos imperfeitos, e claro, na nossa família não vai ser diferente, porque que ele é um universo menor, é a primeira célula que a gente pode dizer onde os espíritos se reúnem ou são reunidos pela providência divina para o trabalho de regeneração, de transformação, de mudança, ou seja, de progresso, né? Então ali vão ter espíritos mais evoluídos, espíritos menos evoluídos, mas que no conjunto da programação do trabalho, uns vão se ajudar de modo a que todos se beneficiem, né? Então o nosso trabalho começa ali. A Teca tem razão mesmo quando ela fala que a família é a primeira igreja. Eu gosto muito de conversar com as pessoas falando de igreja, né? Porque hoje nós temos igreja de quanto é tipo, né? Lado, retangular, também, né? Redonda, né? Para tudo. De tudo que a gente possa imaginar. Aí você pergunta a pessoa, qual que é a definição da palavra igreja? Aí a pessoa que não tinha pensado nisso, né? Igreja é uma reunião de pessoas, não fala da construção, não fala se é dessa ou daquela maneira, não, é uma reunião de pessoas. Então a família é a primeira igreja, constituída pela providência. Sem família a gente não tem, como é que os espíritos vão chegar se não for através, né, do relacionamento entre um homem e uma mulher? Então a família acaba constituindo esse núcleo inicial, né, onde ali vai acontecer de tudo, né? Tem famílias menores, famílias maiores, essas famílias se ampliam com amizades, com casamentos, enfim, de toda forma, com trabalho, né, com contato com empresas. Então são nesses redutos que a gente vai ter o contato com todo tipo de espírito, e a maioria, de acordo com a característica do nosso mundo, né, Teca, é de espíritos inferiores, onde predomina o quê? A matéria em relação ao espírito, ou seja, vícios e imperfeições em relação a virtudes e qualidades, é natural. Ah, mas todo mundo só tem defeito? Não, tem pessoas já que têm virtudes adquiridas nas várias existências, mas os vícios e as imperfeições predominam, são em maior quantidade, por isso que são ainda espíritos imperfeitos ou inferiores, segundo a classificação que faz Allan Kardec de modo orientativo na doutrina espírita, né? Então, entendendo isso, já fica mais fácil o convite. Pera lá, até que eu sei que ela tem os problemas dela, que ela tem que resolver. Eu tenho os meus, mas a nossa convivência salutar auxilia um ao outro. A gente prepara os temas de estudo, né? Conversa de outros temas aqui do programa, estamos juntos em grupo de estudo, enfim, isso facilita com que um ajude o outro. Agora, os problemas da Teca é ela que vai resolver. Os problemas meus, eu que vou resolver junto com o meu anjo da guarda e ela com o anjo da guarda dela, né, Teca? É assim que a sistemática funciona, né? Bem desse jeito. E tem uma outra coisa também, viu, Miguel? Quando fala assim, afastar os maus espíritos, a gente vê assim pessoas, eu vejo, porque assim, muitas vezes as pessoas falam assim, ai, olha, faça vibração para não sei quem, faça vibração para não sei o quê, faz vibração pro meu filho, faz vibração pro meu filho, faz vibração pro meu filho, para que ele melhore, porque ele está assim, porque ele está assado, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Gente, a gente faz vibração, mas se não for o esforço da pessoa, também não vai adiantar. Então, assim, afastar os maus espíritos, ora, se a pessoa não se transformar, igual o Zé Antônio falou, se a pessoa não se modificar, se ela não se transformar, ela não vai conseguir se libertar desses espíritos. Eles podem temporariamente se afastar, mas depois eles retornam porque a pessoa volta a fazer as mesmas coisas que fazia antes. Então, a transformação, ela tem que ser legítima, né? Você tem que procurar se melhorar, procurar se transformar, deixar seus vícios, trabalhar esses vícios para que eles não floresçam tanto e dessa forma, então, você vai conseguir afastá-lo. Do contrário, gente, por mais vibração que faça, mas se não houver modificação interior, não tem resultado. É verdade, a gente observa muito isso nas reuniões mediúnicas, né, Teca, que muitas vezes o espírito obsessor, ou seja, aquele que quer quitar aquela dívida, né, a vingança, né, que sofreu numa outra encarnação, muitas vezes ele se modifica pela orientação, né, pela conversa ali, e o obsidiado, que é o devedor, ele não. O que acontece? É bem isso que a Teca falou mesmo. O espírito obsessor, ele entende que daquele jeito não vai haver melhora para ele nem para o outro, então ele entende que tem que seguir o caminho dele, não ficar atormentando a pessoa, e ele sai.
Mas o obsidiado não se modifica. O que acontece? Por sintonia, outro vem. Outro vem. Ou outros vêm. Outros né? vêm. Então, por isso que o trabalho principal, como diz a mensagem do Zé Antônio, né, é cada um em si. Trabalhe primeiro o seu interior, que claro, né, você se modificando ou até melhor, fazendo o esforço para se modificar, né, Teca? Você adquire, angaria a simpatia dos bons espíritos que vão se chegar para te ajudar nesse trabalho, e só a presença deles também já vai afastar os maus espíritos, né, Teca? Sim. Estamos chegando no final, Teca. Vamos nos despedir então dos nossos amigos. Gente, um bom domingo a todos, uma boa semana, que Jesus nos abençoe e nos dê sempre a serenidade, o equilíbrio, para que nós possamos vencer mesmo, né, as nossas dificuldades interiores. Muita paz a todos. Verdade. E só lembrando que esse programa ele é coordenado pelo Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, que tem toda uma programação ali de palestras, passe, estudos, né, grupos de estudo, grupos assistenciais também. Quem quiser conhecer, dá para entrar nas redes sociais, acessar ali toda a programação do centro. Nós agradecemos a participação de todos e esperamos a todos no próximo programa. Até lá. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.